Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos hoje aqui reunidos para a banca de defesa de mestrado do meu orientando Pedro Fuscaldo Barreto de Figueiredo, que hoje vai defender a dissertação intitulada Trevas em Neon, a influência do noir no cyberpunk. Eu começo agradecendo aos membros da banca que aceitaram participar desse momento importante, a professora Fernanda Silvestre, ao professor Stefano Stanley, por terem aceitado participar dessa banca, meus agradecimentos pela leitura que fizeram, pelo aceite do convite, pelas considerações que trouxeram, que vão ser sempre muito importantes aí no trajeto do Pedro, né? Bom, o Pedro preparou um vídeo que ele mesmo fez sobre a dissertação dele. Então, nós vamos começar a nossa sessão de defesa assistindo esse vídeo. E eu vou assistir em primeira mão, junto com vocês, certo? Não assisti anteriormente. Então, se o Pedro fez alguma bobagem, eu vou descobrir junto com vocês, certo? E aí, caso ele tenha feito essa bobagem, nós três vamos malhar ele, certo? Né? Só para deixar ele mais nervoso do que ele já está. Que orientador bom que você tem, né, Pedro? Bom, eu vou, brincadeiras à parte, certo? Eu vou então projetar aqui o vídeo que o Pedro fez. O vídeo tem em torno de 10 minutinhos, 10 minutos e 1 segundo, é cravado mesmo. E aí, em seguida, nós começamos, tá, a sessão propriamente dita de arguição, com a professora Fernanda falando primeiramente. Então, vamos lá. Deixe-me aqui mexer com as tecnologias agora, né? Vou apresentar aqui uma janela. Uhum. Por que que não está aparecendo aqui para mim a janela? Será que é essa? Não. Não. Está aparecendo, gente? Alguém me deu um feedback? Sim, sim. Está aparecendo? Então tá bom. Eu vou colocar para projetar em tela inteira. Está aparecendo em tela inteira para vocês? Acho que sim, né? Sim, sim. Então tá bom. Vamos lá, então. Cido. Cido.
Cido. Cido. Dá pausa. Ô, Cido. Aconteceu alguma coisa, gente? Não tá com som. O som tá indo do seu computador para transmissão. Não tá transmitindo o som, só tá transmitindo a imagem. Você tem Não que tá. compartilhar a guia, Cido. Oi? Eu acho que você foi em compartilhar a tela inteira. Para sair o som pra gente, você precisa compartilhar a guia ao invés da tela. Compartilhar a guia do Drive em que o vídeo tá. Eu acho que a gente também não pode fazer tela cheia, né? Será? Porque, assim, se tiver só sem ser tela cheia, tava passando, tava? Vocês estavam ouvindo? Não, a gente estava ouvindo porque estava captando o microfone do seu notebook, mas não estava saindo o som pra gente, não estava sendo transmitindo o som pra gente. E a imagem também estava travando, pelo menos para mim aqui, porque eu acho que estava também transmitindo a questão da tela cheia, que nem o Luiz falou. Tá, peraí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Ele não aparece para mim a aba, se eu peço aqui para compartilhar uma janela, ele não aparece. Eu vou colocar essa janela, então, vou tornar essa aba uma outra janela. Acho que aí vai dar certo. Oi. Quando você vai em apresentar agora, tem 3 opções. A tela inteira, uma janela e uma guia. Você tem que ir em uma guia. Tá escrito aqui, ideal para vídeo e animação. Isso, é uma guia. E aí você compartilha a guia do Drive. Não. Aqui aparece para mim apenas a tela inteira e uma janela. Ele não então, aparece essa terceira opção. Então deixa eu ver se eu consigo fazer aqui por mim, Cido. Peraí. Tá. Luiz, você falou que é para compartilhar direto do Drive, né? Isso, quando você clicar em uma guia, as guias são as páginas da internet. Aí vai aparecer... tranquilo. Peraí. Oi, Jesus. Vamos ver. Em 2018... Tá saindo o som? Sim, agora sim. Perfeito, agora beleza. Sim. Então vou dar o play aqui. Só que você tem que fechar o seu microfone, viu? Senão começa a dar interferência. Você tem que fechar o seu microfone para transmitir. Não, beleza. A CD Projekt Red. Em 2018, a CD Projekt Red, endinheirada por conta de The Witcher 3, lançou finalmente o primeiro trailer oficial de Cyberpunk 2077. E não demorou muito para que memes como esse começassem a surgir por aí. Brasil, Rússia, Coreia, Vietnã, até o próprio Estados Unidos, onde o jogo se passa, ganhou um trailer próprio. E não foi só isso. Também começaram a surgir todo tipo de imagem por aí. Essas gambiarras, essas tecnologias improvisadas, essas bizarrices. Todas elas tinham uma relação com o universo cyberpunk. Mas por quê? A estética cyberpunk tem um mote: alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Pelo nome já conseguimos perceber o que é cada uma dessas coisas. Cyber se refere à cibernética, à computação e principalmente à integração entre o ser humano e a máquina. Não é apenas uma relação do ser humano com a tecnologia, mas a incorporação dela no que é o ser humano. Podemos ver isso em ação hoje. O retângulo indutor de ansiedade que todos carregamos já é uma extensão de quem nós somos. E a não conexão com a internet já é considerada um ostracismo. Esse é o ponto central da tecnologia cyberpunk. Não interessa o quanto você não quer depender da tecnologia computacional.
Essa integração, que antes era curiosa e conveniente, agora é inevitável e obrigatória. Entretanto, o cyber seria a cobertura de chocolate de um imenso bolo de cenoura e anfetamina. Em 1975, o rock tinha Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Bob Dylan e vários outros nomes muito bem estabelecidos com metáforas e virtuosismo. Mas em pequenos clubes e pubs aconteceu uma explosão de moleques tocando 3 notas o mais rápido e o mais sujo possível, o movimento punk. A principal ideia era ser contra tudo e denunciar a hipocrisia de todas as coisas. Nos Estados Unidos, Ramones era o principal nome e eles tinham uma postura de ironizar o sonho americano da classe média dos anos 40 e 50, usando roupas que remetiam a essa época. Na Inglaterra, os Sex Pistols se levantavam como principal nome e com um visual mais chocante que a contraparte americana, justamente para se rebelar contra Margaret Thatcher e a sociedade conservadora britânica. Tiro, porrada e bomba eram as palavras de ordem. Os punks se colocaram como marginais dentro do rock, que, para eles, tinha virado um símbolo da bobagem e proselitismo das elites que pisoteavam que valia a pena. A ideia era resgatar o rock como um símbolo de rebeldia e se rebelar contra ele mesmo. Não era uma erudição que o rock progressivo e o movimento hippie trouxeram. Era exatamente o contrário. Se voltaram para as raízes do estilo, como o rockabilly, e buscaram a simplicidade em dizer o que tem que ser dito o mais alto possível. Anárquicos não tinham respeito por nada, denunciavam como as coisas não têm significado e como o consumismo desenfreado destrói a sociedade. O movimento se via como lixo, vindo dos cantos imundos das cidades para assombrar a vida perfeitinha dos virtuosos que faziam solos de guitarra enquanto cantavam sobre bruxas e dragões. O mundo capitalista agora teria que encarar os dejetos sociais que produziu depois de tantos anos de exploração. Não por acaso, o punk e hip hop, que também surgia nessa época, seriam aliados na cena nova-iorquina, em bairros como Bronx e em clubes na Times Square, pois compartilhavam tanto o resgate de uma música que tinha se perdido, por meio de samples, quanto a denúncia dos problemas sociais da forma mais direta possível. Além disso, os dois movimentos, com algumas exceções, se manterão underground pela maior parte dos anos seguintes, tendo que se apoiarem e virarem para divulgar seus shows e conseguir seus equipamentos. Daí vem a história do street cred. Eles exercem a sua liberdade ao negar as grandes corporações capitalistas que viam música apenas como uma indústria, e assim ganham a credibilidade na quebrada por não se venderem. Então, o movimento punk irá emprestar ao cyberpunk não só o nome e o visual bizarro, mas a própria ideologia e a visão degradada dos grandes centros urbanos do final dos anos 70 e decorrer dos anos 80. A postura de denunciar o capitalismo predatório e como o consumismo governa nossas vidas por meio de elites hipócritas absurdamente endinheiradas que vendem sonhos que ninguém conseguiria ou deveria desejar alcançar. A ideia de faça você mesmo é outro elemento importante e ajuda a explicar o porquê que gambiarras são tão associadas com o universo cyberpunk. Sem dinheiros e abandonados pela sociedade, os protagonistas da estética precisam navegar pelos mundos tecnológicos sem ter os recursos necessários para sobreviver nos centros urbanos infinitos. Entretanto, para termos o bolo cyberpunk, precisamos usar algum fermento para fazer essa massa crescer. Noir. Facilmente reconhecível, dificilmente definido. Surge no cinema no final da década de 30 e começo dos anos 40, e logo vira uma das estéticas mais emblemáticas. A maior parte dos filmes dessa época são adaptações de clássicos da literatura hardboiled, com forte influência do expressionismo alemão e cortes orçamentários. Vem da literatura policial, mas não se limita a retratar apenas detetives em busca de solucionar o mistério como Agatha Christie e Conan Doyle fizeram. Também focam nos marginais que se envolvem em tramas complexas com diversas reviravoltas e um final triste para o protagonista. Gangsters, boqueceadores, apostadores e pessoas comuns que habitam os lugares mais escuros e menos favorecidos das grandes cidades também são escolhidos para serem registrados sofrendo em suas vidas miseráveis. O noir é sobre perdedores sob qualquer ângulo que você olhe.
É justamente aí que o Hardboiled e o Noah se diferenciam. Enquanto que o protagonista Hardboiled é um brucutu cabeça dura que vai fazer o que tiver que ser feito para alcançar a justiça em uma sociedade corrupta, traçando um caminho seguro para os outros no labirinto, o protagonista Noah se perde nessa corrupção labiríntica urbana, geralmente guiado por uma femme fatale, a sereia urbana, uma anti-Ariadne que o levará desarmado até a boca do Minotauro, que o devorará em uma de suas diversas formas: espião, prefeitos, empreiteiros, chefes de polícia ou qualquer outra posição de poder. Curiosamente, essa diferenciação pode ser percebida se conflitarmos o livro Falcão Maltês com a sua terceira adaptação para o cinema. No livro Hardboiled, o detetive Sam Spade é alto, loiro, forte, malicioso e ótimo em socar gente. E no filme de 41, Humphrey Bogart, um ator de físico oposto e fisionomia introspectiva, dá o tom definitivo do que seria o detetive Noah. Tanto que é o Spade de Bogart que serve de base para o Deckard no Blade Runner de Ridley Scott de 1982, o filme que será responsável por definir o que é a estética cyberpunk. Ainda que o cyberpunk tenha começado também na literatura, é no audiovisual que ele alcançará a sua glória. Se baseando no conto de 1968 de Philip K. Dick, do Android's Dream of Electric Sheep, e imitando a cenografia do cinema noir com constantes contrastes entre claro e escuro, ângulos apertados e ambiente urbano opressor, Harrison Ford é escolhido para o papel do caçador de replicantes, os androides que saem do controle e passam a buscar mais para sua vida além de serem escravos dos seres humanos. Ao longo do caminho, Deckard descobre a verdade sobre a sua natureza e foge com sua femme fatale, Rachel, uma replicante por quem ele se apaixona e com quem teria uma filha, revelada na continuação Blade Runner 2049. Então, Blade Runner vira o ponto de partida para outras obras cyberpunk, pois acaba reunindo todos os ingredientes apresentados. A estrutura narrativa e cinematográfica do Noah, a cidade labiríntica corroída e suja que deu origem ao movimento punk, também retratada com o mesmo escopo marginalizado nas narrativas Noah, e as tecnologias da informação saindo do controle e interferindo no bem-estar social ao escancarar uma sociedade ultracapitalista tão consumista e corrompida que a violência se torna a norma e as camadas mais pobres estão à mercê de grandes corporações controladas por empresários inescrupulosos, sendo essa última parte também presente nas narrativas noir, ainda que no contexto entre guerras das décadas de 30 e 40. Por isso que as piadas feitas quando o trailer de Cyberpunk 2077 saiu são tão parecidas mesmo em países tão diferentes. Todos nós, em 2023, temos a impressão que estamos vivendo uma distopia cyberpunk, seja pela percepção da violência, pela bizarrice dos acontecimentos ou pela noção de que estamos perdidos em um labirinto urbano e tecnológico, à beira de um colapso climático que extinguirá a natureza e nos obrigará a viver cada vez mais de forma sintética. Nossa, que legal. Adorei, parabéns, Pedro. Obrigado. O som Muito ficou um legal. pouco estourado, mas ok. Oi? O som ficou um pouco estourado, né? Mas é o que deu para ser feito. Não, acho que ficou bem legal, sim. Agora, eu não sei se o YouTube, a hora que eu for Então, fazer eu o tava upload pensando do vídeo aqui da defesa, eu não sei se ele vai deixar passar tudo isso daí, mas vamos ver. Tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então feita a apresentação que o Pedro preparou, eu vou passar a palavra, então, para a professora Fernanda fazer, então, suas considerações, tá, Fernanda? Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar dessa banca e pelas contribuições que você, com certeza, trará aqui para o Pedro. Ok, obrigada. Obrigada pelo convite, Cido, obrigada pelo convite, Pedro. Né? E eu estou muito feliz em ler seu trabalho, né? É uma coisa que me interessa, mas que eu já, assim, nunca tinha lido demais, aprofundado demais, já li coisas do Cido, né? Enfim. E, então foi muito bom ler o seu trabalho, eu gostei demais, né, da forma como você expõe, né? Você é um tanto direto nas coisas, né? Assim, acho que é bem prático. Seu trabalho é um trabalho bem conciso, e a gente pode perceber até pelo número de páginas e tudo mais, né? Mas
nem sempre quantidade é qualidade, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso também, né? E saber, né, que o que a gente procura realmente é um conteúdo que seja interessante, que seja relevante, né, um conteúdo que esteja bem escrito, né, e eu acho que você contempla nesse sentido, né, o que a gente busca enquanto, né, arguidor, né, e você como pesquisador mesmo, que a gente espera, na verdade, de um pesquisador, Pedro. Eu acho que as pessoas também têm muito, na área de humanas, tem uma coisa assim meio mítica de que a gente tem que escrever páginas e páginas e páginas e páginas, né? Inclusive aqui no meu programa, eu não sei como é que é aí mais, Cido, mas tem tanto tempo, né, que eu saí desse programa, mas aqui em Uberlândia existe um número mínimo de páginas para qualificação, um número mínimo de páginas para defesa, de mestrado, de doutorado, etc., né? E às vezes a gente vê um trabalho que tem lá suas, né, cento e tantas páginas, mas você poderia cortar mais de 50% do trabalho, né? Ou a pessoa fica colocando uma imagem gigantesca para parecer que, né, deu a página, não sei quantos mil anexos, etc, etc, né? Então, quando eu olhei seu trabalho, eu falei, nossa, que trabalho curtinho e tal, né? E fui olhando, falei, mas nossa, tá tão bem feito, né? Tão bem escrito, né? E tudo mais. Então, primeiro eu quero te falar isso, né? Que embora seu trabalho seja conciso, ele é um trabalho que tem um peso teórico, né? Que a gente escuta a sua voz. Eu acho que é um tema que interessa muita gente hoje, né? Um tema muito atual, né? Então, acho que você pode contribuir muito, né, nessa seara aí, né, vamos dizer assim, do que a gente trabalha aqui, né, vamos chamar de fantástico, insólito, sei lá, né, embora seu trabalho seja um pouco até mais que isso, né, enfim, de modo geral, né, então, assim, eu quero te parabenizar e parabenizar o Cido, né, por essa temática, né, por essa escolha, e dizer que acho que, né, assim, na academia ainda tem poucas coisas sobre isso, então acho que vai ser bem interessante, né, a gente ler, né, trabalhos como o seu, né, e acho que você é bem direto, assim, nas coisas, e você, né, busca exemplificar, então, assim, gostei bastante, né. Bom, então, seu trabalho Trevas em Neon, né, a influência do noir no cyberpunk, também acho o título bem legal, né, bem original, né, Trevas em Neon, quer dizer, criativo, um texto criativo, né, acho que para um trabalho como esse é legal ter um texto criativo também, né, eu gosto dos títulos que chamam atenção, né, que fogem daquele lugar comum, né. Indo ao seu texto, eu tenho algumas considerações, assim, pequenas, e você pode ficar à vontade também de dialogar comigo se você quiser, né. Estou abrindo aqui só o seu texto. Só algumas pequenas notícias que são apenas pequenas mesmo. Lá no seu resumo, você coloca alguma coisa como obras audiovisuais, e aí a gente vê que você discute, na verdade, o Blade Runner. Então, eu não sei se você coloca isso no plural, talvez você coloque só, né, a obra audiovisual, porque a gente fica com essa expectativa enquanto leitor, não sei se foi um deslize seu, mas alguém pode te falar assim, cadê as outras, né? Não sei se você pensou em outras e depois cortou, ou se foi um deslize mesmo, mas eu colocaria isso só como uma obra audiovisual, porque você usa efetivamente, né, assim, para descrever, analisar apenas uma, né, então eu acredito que seja melhor para que ninguém fique com uma expectativa de que você faria mais e não fez, tá? Acaba sendo duas, Fernando, acaba sendo duas, porque é o Blade Runner e o Blade Runner 2049. Só que, no caso, quando eu usei as obras audiovisuais, a minha intenção não era que ia ter mais, mas era aquele plural, entende? Que você coloca mais só, mas era só isso. E também sobre a concisão do trabalho, eu tenho que fazer uma observação aqui, porque o Cido lembra da minha qualificação, e o meu texto da qualificação era prolixo e imenso. Então, eu cortei uma cacetada de coisa que eu achei que tinha que colocar como um processo introdutório
principalmente em relação ao noir. Eu tinha feito uma análise de 3 filmes de paródias noir e coisas assim do tipo, e estava imenso. Tipo, o meu texto da qualificação mesmo, eu acho que tinha mais ou menos esse tamanho. E aí eu joguei praticamente tudo fora e refiz o negócio, entendeu? Então, assim, era para ser maior. Só que o Cido pegou e falou, calma, calma, porque não precisa de tudo isso. Então, a concisão ela foi mais um acidente do que uma intenção. Engraçado, não parece, né, que foi feito, assim, tantos cortes, ainda bem, né, porque tem trabalho que você corta e fica com cara de coxa de retalho, né, mas Sim. no seu caso, não, eu não percebi, eu não participei da sua qualificação, mas eu não percebi isso no seu trabalho, né. Quanto a isso, talvez, então, você coloque, né, no sentido de que são 2 obras, ou você já explicite lá em cima, só para não ficar essa questão, tá? Que mais? Na sua introdução, a sua introdução eu achei muito sucinta. Ela, eu acho que se você tiver um tempinho, talvez valha a pena você colocar um pouquinho mais de dados para o seu leitor do que vai vir. Por quê? Né? Porque quando a gente pega um texto, né, realmente, assim, tem muito aluno de graduação que vai ler seu texto, tem pessoal do mestrado, doutorado, mas tem também outros alunos de graduação e tudo mais que vão ao seu texto, e gente que nem é da área, né, enfim, eu me lembro da minha época que eu estudava na Unesp, né, que eu fazia pós-graduação, eu me lembro de pegar uma tese, né, naquela época não tinha essas coisas online, a gente tinha aqui a biblioteca, né, e eu li uma tese que era sobre questão de Umbanda, né, enfim, dessas partes religiosas e tudo mais. E era um assunto que eu não conhecia, e eu só li porque tinha uma explicação lá. Então, o que eu fiz? Eu fui na introdução, né? Por que eu estou te falando isso? Talvez eu não lesse se não tivesse explicado lá do que focava e tudo mais, né? Então, acho que seu trabalho, até por ser uma coisa inovadora, vale a pena você colocar um pouco mais de elementos para o seu leitor, né? Porque a primeira porta de entrada é o título, então o título está lá, te chamou atenção, pá, né? Mas aí eu vou na introdução, né? Eu quero saber um pouquinho mais sobre o que vai falar, né? Então, acredito que, né, você dizer o que motivou a pesquisa, né, detalhar mais o que você vai falar em cada capítulo, né, explicar um pouquinho mais. Então, a introdução é isso, né? O que dá ao leitor essa motivação para ler ou não o seu texto, né? Primeiro é o título, depois, como eu te falei, a introdução, né? Então, dê mais um pouquinho de motivação, né? Um gostinho a mais para aquele que quer ler o seu texto, tá? Para prepará-lo. Então, em relação à introdução, é isso, né? Depois você vai para o seu capítulo 1, que é o capítulo em que você desenvolve, né, a questão teórica sobre o cyberpunk, né, você inicia falando um pouco dessa questão da ficção científica, né, da Mary Shelley, né, do raio, né, que gera a vida do monstro, né, depois você fala dessa questão que o cyberpunk envolve, né, ciborgue, arma, neon, crime, etc., né, mercantilização do corpo, etc., então achei interessante. Depois, na página 11, no seu primeiro parágrafo, né, você vai falar de uma mentalização, deixa eu achar aqui a página 11. É porque eu não entendi mesmo, talvez seja uma deficiência minha, tá? Que você fala de uma mercantilização de todo o corpo. E aí, você fala da mente. Por que eu não grifei isso, né? Aqui. Tá bem no comecinho. Você diz, uma explanação rápida envolveria ciborgues, armas de laser, muito neon, chuva em uma cidade gigantesca com arranha-céus imponentes, intermináveis, que dão abrigo para crimes, corrupção, corporativismo e a mercantilização de todo o corpo, inclusive memórias, né? Aqui, eu não sei, me soa um pouco estranho, você está falando que há uma mercantilização da memória também? Porque eu fiquei... Sim. Sim, né? Tá, por que eu tô te falando isso, né? Porque talvez eu não sei se a forma como ficou escrito por conta do parágrafo, né? Você deva deixar mais claro, porque assim, a memória, na verdade, ela não é exatamente um corpo, mas ela é uma faculdade mental do seu corpo. Então, o que ficou esquisito é isso. Eu entendi, foi como eu imaginei que fosse, entendeu que era isso. Então, é só um ajuste do texto, da forma como
você diz, né, porque ela é um dispositivo, uma capacidade, uma faculdade, né, ela não é um corpo em si. Então, assim como você coloca, parece que ela é uma parte do corpo, né, como qualquer membro, né. Então, só fazer esse ajustezinho, né. E depois, nesse mesmo parágrafo, você diz, né, mecanização de todo o corpo, inclusive memórias. Quando você sai de sua casa apertada, geralmente um quarto pequeno em um lugar sujo da cidade é bombardeado por letreiros, em japonês ou chinês, anunciando comidas de rua, disputando sua atenção com anúncios e bordéis, os mais variados tipos, né, lojas, blá, 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 órgão ou todo o corpo novo para transferir a consciência para outro corpo. Aqui, parece que falta um fim. Quando você fala assim, né, quando a gente sai e se depara com tudo isso que você escreveu, né, tem que ter uma consequência, você se depara com isso e acontece alguma coisa. E aqui fica faltando, então parece que esse parágrafo ficou inconcluso, tá? E por que eu percebo isso? Por que eu tô te falando são poucas coisas, não tenho mais muita coisa para falar disso, né, de detalhezinhos, e nem quero pegar nisso. Mas é porque seu texto já é tão conciso e tão objetivo, que quando aparece alguma coisa assim, eu acho que eu tenho que te falar, porque você entendeu? Você vai arrumar e vai ficar muito perceptível se não arrumar, né? Então, é só para ajudar mesmo, melhorar seu texto, porque a gente passa mesmo despercebido, né? Às vezes a gente corta, que nem você falou, cortei algumas coisas, né? Então, às vezes esse corte justamente, né, fez falta ali naquele pedacinho só. Não fez falta estruturalmente para o seu texto como um todo, né? Para a coerência do seu texto, isso que eu te falei, tá ótimo, não fez falta. Né? Eu não percebi que você tinha cortado tanto assim, mas pode ter feito para um parágrafo ou outro, né? Normal. Se você não tivesse me falado isso, eu também não saberia. Né? Enfim. Tem um outro parágrafo também, quando você fala na página 11 do ciborgue, né, do ser humano de hoje, que é semelhante ao ciborgue e tudo mais, eu também acho que há um salto aqui, né, você pula abruptamente desse parágrafo, né, do anterior para esse parágrafo, e eu acho que você precisa linkar um pouquinho, tá? Nessa página. Talvez, você está vendo que foi tudo nessa página, né? Então, eu acredito que talvez o corte tenha tido algum corte aí que realmente ficou. E você não percebe, o Cido não percebe, porque vocês já estão tão imersos nesse trabalho, tão imerso nessa coisa de você já entender que você meio que automaticamente vai fazendo a leitura, né? A gente faz uma leitura, inclusive, muito mais dinâmica dos nossos trabalhos, né? Porque já está na minha cabeça pronto, né? Quando eu sou autor e um leitor constante, né, dos seus textos, como é orientador, né? A gente acaba escapando, né? Depois, na página 12, no primeiro parágrafo, você coloca, né, que é difícil encontrar definição para ficção científica ou cyberpunk. Eu acho que nessa parte também tem, não sei, eu achei que ficou um pouquinho ambíguo. Depois você dá uma olhada, tá? Porque eu achei que tem uma ambiguidade ali. Mas depois você olha, também não é nada grave, tá? Eu gosto muito você faz uma citação no parágrafo 13, na página 13, desculpa, né? Quando você fala, na sua primeira citação, né? Você fala você cita, né, Dani Cavallaro, né, em Cyberpunk e Cybercultura, Cyberculture, né? E você fala, né, sobre o monstro, etc, etc. Eu gostei muito dessa discussão que você faz, né, inclusive após essa citação, essa discussão é muito interessante, né, isso que você explica, né, que a obra da Mary Shelley, né, ela combina muito mais com a vibe cyberpunk, né, do que a ficção científica, né, que é mais voltada, às vezes, para essas histórias mais espaciais e tal. Eu achei bem legal isso que você traz, né, então, assim, não é ponto negativo, é ponto positivo, né? Gostei dessa discussão que você traz, né? E eu gosto também que você aprofunda nessa discussão depois, né? Quando a Mary Shelley expõe os limites e perigos da ciência, né? Indo meio que na contramão da época, né? Então, você fala sobre isso, né? Do cientificismo, né? Que predominava. Então, eu gostei muito dessa discussão que você faz, tá? Depois, que eu tinha anotado para você dar uma olhada depois no final, fazer mais uma revisãozinha textual, às vezes falta uma letrinha, uma palavrinha, alguma coisa assim, mas não é nada
né? Eu tava relendo esses dias o trabalho, né? E eu comecei a perceber as coisas que estavam faltando, quando o meu teclado não funcionou direito, todo o Frankenstein que eu escrevi, eu esqueci um N, sabe? Então, Mas era uma... isso acontece, né? Isso é normal, né? Depois é que a gente faz aquela revisão zona geral, né? Mas isso eu acho que quando eu leio a minha tese até hoje, eu encontro alguma coisa assim, nossa, ninguém viu? Como assim? Você vai encontrar até, enfim, né? Não tem jeito. A gente minimiza tudo que a gente pode minimizar, mas é muita coisa, né? Eu também gosto de uma discussão que você faz, né, sobre o espaço, né, a impressão das cidades, né, enfim, essa ambientação, né, essa coisa da cidade distópica, né, suja, né, over, excessiva, opressiva, né, violenta, mal cuidada, né, milhares de adjetivos aí, todos negativos, né. Então, gosto muito, porque eu acho que isso é muito importante, né, é um ponto importante mesmo, né, fulcral, eu acho, para essa discussão, né, e quando a gente vê, por exemplo, o Blade Runner, é isso, né, a gente olha aquilo lá, né, aquela coisa, aquele clima horrível, aquela coisa meio mórbida, suja, poluída, né, enfim, uma estética meio, né, depressiva, né, e opressiva também, né, então acho que isso é bem pertinente, né, você discutir isso foi muito interessante, né, inclusive eu acho, e acho que eu coloquei isso mais adiante, que eu achei que você poderia explorar um pouco mais essa ambientação com exemplos, não teoricamente, mas trazer para a gente mais essas discussões e comentários sobre essas questões. Então, na verdade, assim, o senão maior que eu tenho, né, não é senão de coisa de tá horrível, nem nada disso, mas é que eu acho que algumas vezes você podia trazer mais mesmo esse texto, a cena cinematográfica, né? E você fez um vídeo tão top aqui agora, né? Quer dizer, nossa, gente, eu tenho uma dificuldade com essa coisa de editar, de fazer, né? Essa coisa toda. E você, pelo jeito, é bem dessa área, né? Da tecnologia. Eu não sei se você é formado em letras, em alguma outra coisa, eu não sei qual é a sua formação. Não, é letras mesmo, a minha formação é letras. É que eu já brinquei de youtuber uma época. Então eu já andei apanhando de programa de edição e voltei a apanhar dessa vez também. Eu pensei que, além disso, você pudesse ter algum pé em alguma área mais tecnológica e tudo mais, porque tem muitos né, que estudam que tem e tudo mais, por isso que eu te perguntei. E aí, quando você fez o vídeo também, eu achei mais ainda, né? Foi uma percepção equivocada, mas é porque você gosta, né? Sim. Enfim. Então, assim, talvez você ter trazido mesmo até imagens, sabe, do filme, coisas que você pudesse colocado ali, né, enfim, algumas imagens mesmo, algumas coisas, né? Se você ainda tiver tempo de colocar alguma coisa, eu acho legal, porque o seu trabalho tem um apelo visual, né? Ele pede um apelo visual. Você pode arriscar com um apelo visual, não seria, vamos dizer, né, encher linguiça, como se diz, né, colocar imagens no seu trabalho, né? Então, talvez, principalmente nessa questão da ambientação, né, talvez você trazer um parágrafo que fale sobre isso, né, seu trabalho já está pronto, você faz isso se você quiser, se você achar pertinente, se o Cido achar pertinente, né, senão você joga tudo fora o que eu falei, e tá tudo bem também, porque seu trabalho tá bom, né, então, assim, é porque eu senti mesmo, assim, eu falei, nossa, podia ter colocado uma coisa visual, e quando eu vi o vídeo, eu falei, certeza, né, porque dá aquele impacto, né, e isso talvez você consiga fazer, porque é muito fácil, sei lá, e pegar algumas coisas que você acha, algumas imagens, né, inclusive você já tem algumas do vídeo, né, você já traz algumas imagens do vídeo, a coisa da Femme Fatale, nossa, não ficaria super legal, né, aquela cena de Blade Runner, você trazer aquelas fotos, aquela coisa, né, no ar, tal, nossa, eu acho que ficaria super legal, então se você conseguir inserir, acho, algumas imagens, né, eu acho que fica muito visual, porque a gente tem esse apelo no cyberpunk que é muito visual, né? Sim. Então é só uma sugestão, né? Sendo muito sincero com você, o motivo de eu não ter colocado mais imagens é porque eu perdi a batalha contra o Word.
Eu tô falando muito sério. O que eu coloquei de imagem foi porque eu consegui. Eu dei conta. Eu estava tentando organizar as imagens no arquivo do Word e o texto ia para outro lugar, aí voltava para cá, enfim. Aí teve um determinado momento que eu vou fazer um vídeo. Basicamente. E foi quando eu perguntei para o Cido. Deixa de Cido. ser legal também, porque depois você pode colocar esse link, como o Cido falou, né? E fica um link para a pessoa assistir, né? Também é legal. Talvez o que você possa fazer é aproveitar o vídeo, já dessa dificuldade, que a pessoa pode ir ao vídeo e assistir, e você remeter a algumas imagens, sabe? Assim, né? Tipo, quando você fala da ambientação, né? Dizer, olha, no vídeo que eu preparei, etc. Usar esse vídeo, em vez de você brigar com o Word, né? Eu ontem estava brigando com um slide aqui, porque cada vez que eu mudava, eu peguei um padrãozinho lá, daqueles slides Go lá, e aí, cada vez que eu diminuía o trem da letra, o negócio desfazia tudo, aí eu tinha que voltar, e o negócio, eu falava, meu Deus do céu, né? Então, eu já sei o que é isso. Né? A gente fica brigando mesmo, porque às vezes as tecnologias são meio incompatíveis. Né? É o que eu falo no trabalho, né? A nossa conveniência acaba se tornando uma inconveniência no final das você falou no vídeo, né, também, né? Você coloca lá, né, o que era antes, né, algo legalzinho, né, que nem todo mundo mexia, mas a tecnologia tá lá, né, uma coisa de interesse e tal, né? Hoje virou obrigação, né, e muitas vezes um problemaço para nós que a gente não consegue acompanhar, né, esse desenvolvimento todo tecnológico, né? A gente tem que ficar, e aí a demanda é grande, se demora, né? A coisa que eu mais demoro, às vezes, nas minhas preparações, quando eu vou fazer um slide, né? Tem dia que eu falo, não, gente, não tem. Eu, assim, quase não uso muito, né, para falar a verdade, mas às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário, e aí é isso aí que você falou, né? A gente fica lutando, né, com isso. Então, talvez você possa colocar, né, algumas coisas, alguns diálogos também do filme, eu acho que seriam interessantes, né, para justificar, talvez esses você possa colocar. Né? Eu acho que isso enriqueceria um pouco mais. Uma outra coisa que tem uma parte lá que você coloca o Zé Ninguém, né? E você escreve, põe uma aspas aí nesse Zé Ninguém, né? Para ser um termo, tá? Para não parecer que isso é do seu vocabulário, né? Normal, numa coisa acadêmica, né? E aí, isso aqui, eu cheguei nessa outra parte que eu já te antecipei, né, que era uma parte que eu vejo que você fala do neon, né, no título, etc., e aí eu tinha colocado, explore mais a ambientação na análise, né, então acho que isso você pode fazer, explorar um pouco mais, porque é muito rico isso, né, e acho que o seu trabalho ganha com isso, né, essa coisa do escuro, dessa atmosfera, né, da degradação, acho que você pode colocar, tá? No mais, eu vou para as considerações finais, eu não vou me alongar mais nisso, né? Eu acho que você também pode ampliar um pouco, assim como você tem que ampliar um pouco a introdução, acho que você pode ampliar um pouquinho essas considerações finais, né? Eu acho que está muito direta, está muito pabuf, né? Eu acho positivíssimo que você seja objetivo, porque eu detesto, gente. Eu tenho uma orientanda e ela sabe disso, eu falo porque ela sabe, ela mesma tem consciência desse problema dela, que ela é extremamente prolixa, mas assim, para escrever não é só uma coisa também de ter muitas coisas, como eu acho que era o seu caso, você foi cortando, porque você falava muito do mesmo, mas ela tem uma dificuldade de estruturar, então são parágrafos assim de 10, 12 linhas, né, que um tem uma ideia dentro da outra e você fica 10 minutos para ler um parágrafo, que não é o seu caso, né? O seu caso é uma concisão positiva. Eu adoro gente objetiva. Gente, eu sou da humanas, mas eu amo pessoas que são objetivas. Gente. Objetividade na vida é tudo, né? Enfim, né? E aí eu gosto do seu trabalho, né? Porque eu acho que tem todo esse apelo, além de estar um trabalho bom, né? A sua teoria, aquilo que você desenvolve, né? Teoricamente. Enfim, eu acho que você pode aumentar um pouquinho, né? Eu acho que falta, de verdade, eu acho que só falta amarrar mais com o filme. Você faz essa amarra com as duas teorias. Sim. Você faz a amarra com o cyberpunk, né? E o noir, né? Mas eu acho que você poderia englobar um pouco mais nessa conclusão o filme, tá? Embora você tenha essa objetividade, tá? Não é para você ficar
enchendo linguiça, como eu falei, não é isso, né? Mas é ampliar um pouquinho mais, né? Uhum. E eu acho que é isso, sabe? Eu não tenho muitas considerações para fazer, né? Gosto do seu texto, tudo. Eu queria saber, assim, o que te motivou a trabalhar com cyberpunk, né? Era uma Nossa. curiosidade que eu tinha. Da onde veio, de leituras, de músicas, enfim, como que você entrou nesse universo e pensou, né, em trabalhar com essas questões? Cara, é uma coisa, é uma viagem, na real. É uma viagem bem grande e, assim, muito pessoal. Foi engraçado que durante a confecção do trabalho, e que antecede, inclusive, eu conhecer o próprio Cido, se tornou muito pessoal, porque é o seguinte, era uma das coisas que eu queria abordar, mas ia ficar gigantesco e eu não achei muito referencial teórico porque é muito recente. Mas eu sempre fui muito apaixonado pelos anos 80. Eu gosto muito. Eu sou de 87, né, o finalzinho, mas eu gosto, então sou uma criança dos anos 90, né? Mas eu sempre gostei da música, do estilo e daquela pegada, talvez por uma questão afetiva da minha infância relacionada aos anos 80 e tudo mais, por conta dos filmes que passavam na sessão da tarde e essas coisas todas, né? E eu cheguei no Cyberpunk por meio do Blade Runner, depois que eu estava ouvindo um estilo musical que surgiu aí na internet lá depois dos anos 2010, 2011, de música eletrônica, chama Synthwave, Retrowave, Vaporwave, que infelizmente uma galera bolsonarista aí acabou se apropriando da estética, de parte da estética, e caiu um pouco... Ficou ruim para ouvir aqui no Brasil, mas é basicamente uma música eletrônica com muito sintetizador. E um dia, foi engraçado isso, porque eu ao mesmo tempo, sempre ouvi muito jazz. Eu sou muito fã de jazz, gosto muito de Sinatra, gosto muito de Coltrane, o Armstrong, eu gosto muito disso. Sempre tive uma criação bastante musical, por conta da minha mãe, né? Ela não é música, não era musicista, né, no caso, só que ela sempre ouviu muito música. E a partir daí, eu pensei uma vez eu estava assistindo, o que era? Era o Falcão Maltês, eu estava assistindo o Falcão Maltês, e depois que eu assisti o Falcão Maltês, eu fui tomar banho e estava ouvindo esse synthwave aí, né, enquanto tomava banho, porque é ótimo para relaxar. E aí eu fiquei, putz, seria legal uma história de detetive num futuro distópico assim, né, seria... Aí eu fui no Google e digitei detetive futuro distópico e dei enter. E apareceu o Blade Runner na minha tela e é verdade. E a partir daí, foi por essa linha musical assim que eu fui chegar no Cyberpunk. E aí foi quando eu conversei com o Cid. Eu tinha uma pretensão, por exemplo, que foi uma coisa que eu não coloquei no trabalho, eu fui, na verdade, para o punk, que era de falar sobre o jazz, o recorte do jazz e a influência dele no noir e tudo mais. Só que eu tive um problema para achar referencial teórico nesse ponto, e quando eu fui conversar com um amigo meu, que é baterista, e é professor de matemática da Federal de Santa Catarina, e porque eu fui perguntar para ele de teoria musical, olha, essas coisas que eu estou pensando aqui sobre jazz e tudo mais e tal, faz sentido? Ele falou, faz, só que você vai ter que dar uma volta, viu? Vai ter que dar uma volta grande para você fazer o que você está querendo fazer. E aí eu cheguei no punk. E a parte curiosa do punk mesmo é que eu não era... Eu tive banda já, e na época de banda eu era do metal. Eu odiava o punk. Porque eu era aquele que tinha que ouvir Bad Religion e Offspring escondido dos amigos, para não passar vergonha, entendeu? Porque tem isso, né? Até os 18 anos você não pode ouvir outro estilo musical, você só pode gostar de um, né? É regra, é a sua identidade. Então eu tinha até treta na sala de aula com uns colegas que tinham uma banda punk, e aí eu ficava sacaneando eles sacaneavam de volta, de forma completamente não saudável, era bullying mesmo.
a minha admiração pelo punk, ela acabou vindo muito mais por conta desse trabalho e por conta do cyberpunk. Porque eu comecei a... Não que eu não desgoste do metal, ainda amo metal, sou um fã de Maiden e tudo mais, só que é engraçado como o punk, ele se levanta de uma forma que outros estilos musicais não se levantam, né? E isso é muito interessante, porque ele se coloca frontalmente contra ele mesmo. Se você pega as músicas já do punk dos anos 80, por exemplo, que já é... Eu coloquei, inclusive, uma das letras aí do Agent Orange, do Bloodstains, a música de 81. Na música de 81, ele fala que a cena já morreu. Então, o punk, ele nasce em 75, e assim como o Sid Vicious mesmo, morre nos anos 80. Aí você tem um hiato, em que só fica o Dead Kennedys nos Estados Unidos, principalmente, fazendo, que é a época do Steve Vai, Joey Satriani, que são guitarristas extremamente virtuosos, e de repente você tem o movimento grunge. Só que o movimento grunge não veio do absoluto nada, né? Ele veio principalmente dessas bandas punk que ficaram completamente underground durante os anos 80, porque foram substituídas pelo pós-punk, que é o Depeche Mode, o Bauhaus, que é a galera que começa a flertar com o gótico, né? E o próprio Legião Urbana aqui, o Capital Inicial também, a única banda, as bandas punks que a gente entende aqui no Brasil, acabam sendo, na verdade, de um subgênero do punk, que é o hardcore, que é o Ratos de Porão, Muqueca de Rato, Blind Pigs, essa galera que é suja pra caramba. E até um tempo atrás, eu não sei como é que tá hoje, mas na Galeria do Rock, em São Paulo, você tinha que escolher muito bem o tipo de roupa que você ia vestir, porque senão você apanhava. Você apanhava de uma galera. Não, e era bizarro, você apanhava. Os punks mesmo, eles tinham essa postura, né? E eu achei, quando eu fui conversar com o Cido, eu cheguei com mais de um tema para ele, e ele falou, olha, esse do Noir do Cyberpunk eu acho mais interessante. Eu acho mais legal, acho que pode rolar. Eu falei, vambora, né? E aí, no meio do caminho, eu também acabei decidindo o tema, meio que porque a minha namorada da época gostava bastante, né? E é por isso que o trabalho acabou se tornando muito pessoal, porque eu tive uma femme fatale na minha vida que me deu um pé agora no começo do ano e que atrapalhou um bocado a confecção final desse trabalho. O Cido uma vez mandou um áudio para mim, Pedro, como é que tá? Tá tudo bem e tal, tudo mais? Porque já fazia um tempo que eu não falava com ele. Eu falei, Cido, tirando a depressão proveniente do final do relacionamento, estamos bem, entende? Então, assim, eu me identifico muito com isso, porque eu tenho um problema... Eu tenho um problema de problematizar coisa que ninguém problematiza. Não a da internet propriamente dita, mas eu acho muito louco como a tecnologia, ela desumaniza a gente, ela isola a gente, ao mesmo tempo que ela promete, né? Eu escrevo isso no trabalho. O Instagram, Facebook, essas redes sociais, elas começaram como, oi, vamos unir seus amigos e tal, não sei das quantas. Hoje em dia está financiando golpe militar na Indonésia, entende? Está fazendo todo tipo de... o absurdo que a gente passou. Bolsonaro só foi eleito por conta do poder da rede social e a separação, né? Porque essas próprias redes sociais, elas assumiram uma predominância, nossa, hoje, que é insuportável. Insuportável. Eu, quando era moleque, no começo lá, e foi uma coisa muito rápida também, isso que é muito estranho. Porque se você lembra de 2010, a internet, ela ainda era um processo meio em que você tinha um ritual de entrar na internet, né? Você sentava na frente do seu computador, e aí você ligava, aquele barulho horrível lá de dois gatos brigando que parecia dois gatos brigando em cima de um fogão cheio de panela. E aí você entrava na internet depois da meia-noite para não pagar muito caro, né? E ia tudo mais. Só que logo depois
já tinha banda larga, logo depois já tinha YouTube, e hoje em dia a gente anda no nosso bolso com um mini computador que é milhares de vezes mais rápido e mais potente do que os computadores que os caras usaram para ir para a Lua. Uma pessoa hoje vai no banheiro, tira 10, 15 fotos, enquanto que o Neil Armstrong foi para a Lua e tirou umas 4. Então, assim, é muito... O que essas tecnologias têm ofertado para a gente e prometeram para a gente, que era uma conexão maior entre pessoas, claro, isso daqui tudo só está acontecendo por conta dessas tecnologias, né? Mas ela também tem um lado muito mais nefasto, né? Porque a gente se encanta muito com tecnologia, a gente adora tecnologia, a gente acha uma coisa estupenda, só que a gente esquece que a gente ainda é macaco, né? A gente ainda é um macaco com uma bomba atômica, né? O que é a gente com as nossas tecnologias, o que seria de nós sem as nossas tecnologias, né? O humano, ele depende muito dessa tecnologia para ser, e essa integração me preocupa bastante, principalmente em sala de aula, quando eu estava dando aula. É impressionante como a gente se rende com facilidade. Eu tenho um grupo de amigos que a gente conversa muito sobre essas coisas, e tem 2 deles que são robofóbicos. A gente já chegou à conclusão que eles são robofóbicos, eles não passam pano para robô. Eles falam, não, robô não vai fazer arte de jeito nenhum, robô não vai fazer isso, robô não vai fazer aquilo, nem ferrando. E aí eu falei para ele, olha, a discussão daqui a pouco não vai ser se robô faz ou não arte. Não vai ser essa. A discussão vai ser exatamente a discussão cyberpunk. Onde termina o que é um humano fazendo e onde começa o que é a máquina, porque a gente não vai saber mais distinguir. E não vai ter mesmo como. A gente já se pauta isso, você tendo umas polêmicas esse ano aí, justamente por conta o chat GPT, né? Tá tendo essas polêmicas, você tem umas arte gerada por inteligência artificial também, que tá tendo problema de plágio, se é ou não é plágio. Aí tem aquela galera que adora o Elon Musk e fica dizendo que não é plágio, ou então dizendo que todo artista sempre plagia. Enfim, a gente tá muito próximo. É por isso que no vídeo eu vi essas piadas quando saiu o trailer do Cyberpunk 2077, e eu fiquei pensando, cara, por que é tudo muito semelhante? Rússia, o que Rússia tem a ver com o Brasil? O que a Coreia tem a ver com o Brasil? O que Vietnã tem a ver com o Brasil? Por que sentiram a necessidade de fazer um trailer para os Estados Unidos, sendo que o jogo se passa no próprio Estados Unidos, né? Então, essa é um sentimento geral de meio homogêneo no mundo moderno, de ansiedade que essas tecnologias estão causando. É impossível você sair sem o seu celular de casa. E antes, quando eu comprei meu primeiro celular, era para ter uma conveniência para minha mãe poder me ligar onde eu estava, para ela saber onde eu estava. Hoje em dia, é impossível. Você tem que pegar o teu smartphone e arremessar para longe para você ter um momento de paz, porque você está o tempo inteiro conectado. E isso é muito louco, porque você não tem paz. E o meu relacionamento deu merda também por conta disso. Então, porque eu, como uma pessoa ansiosa, fiz muito disso de encher o saco dela o tempo inteiro. E eu tive namorada antes de ter celulares, sabe? E hoje em dia eu fico tentando lembrar dessa época e eu fico assim, cara, como é que era? Eu falava com ela sempre, eu não falava, porque eu não entrava na internet todo dia, não tinha essa internet todo dia, não podia, minha mãe me batia se eu fizesse isso, porque a conta de telefone ia vir lá para os espaços, né? Porque era pulso telefônico, aquela coisa medonha, que é quase a 4 minutos era não sei o que enfim. Hoje em dia é tudo tão instantâneo e ficou tudo tão efêmero que a gente não. Eu conversei isso com o Cido um dia que eu fui na casa dele devolver alguma coisa ou pegar alguma coisa.
E a gente conversou justamente sobre isso, porque eu tenho aqui, minha mãe tinha um costume de tirar muita foto, e eu tenho aqui todas as fotos que ela tirou em vários álbuns, né? Álbuns e tal. E estão todas aqui, a gente pega e eu vejo, nossa, essas pessoas eu não faço ideia de quem são. E a minha mãe já morreu para me dizer quem são. Então, tipo, tem um monte de foto de gente que eu não conheço aqui e que está ali. Hoje em dia, apesar da gente ter a capacidade de registrar tudo o tempo inteiro, é muito mais descartável esses registros. E é muito mais fácil de ser aplicado isso. Isso sem contar que eu tenho amigos que têm filhos, né? Esses filhos desses meus amigos não estão decidindo se estão na internet ou não. São os pais que estão decidindo. Tá todo mundo na internet hoje em dia. É tão inevitável e tão grotesco, às vezes, e como a persona na internet já não é uma coisa completamente separada da gente, que me intriga e me dói, porque eu sou de uma época que a internet ela era um campo de libertação, ela tinha esse aspecto punk, de libertar, não tem nada mais punk do que o Metallica processando o Napster por conta do nos anos 2000, por conta do compartilhamento de música. Hoje em dia, o Metallica tá no Spotify, o Metallica tá no YouTube, e aceita numa boa isso daí, porque é inevitável, você não pode mais ficar longe da internet, é impossível você fazer isso, e se você opta por fazer isso, você tá morto, não tem como. E no Cyberpunk é assim, e isso me inquieta pra caramba, então é uma junção de um monte de coisas muito pessoais e muito tensas para mim, porque eu sou uma pessoa que ia para a internet para eu ser outra pessoa, para aliviar as tensões do meu cotidiano. Hoje em dia, eu tenho que arremessar o meu celular para longe para que essas tensões não cheguem em mim. É bem a conveniência que se tornou completamente inconveniente. E eu ainda acho que o futuro cyberpunk ele já acontece, e ele não vai ser tão legal quanto as obras, né? Eu acho que a gente, por exemplo, vai ter um braço biônico, né? Um braço tecnológico, mas que a gente vai ter que ficar atualizando o drive dele de vez em quando, você não vai ter que conseguir fazer isso, vai ter que levar para mecânico, consertar, vai ser tudo mais problema. A gente vai ter mais e mais problemas só por conta dessa tecnologia. Vai ter coisas boas, claro, pequenas como isso que nós estamos tendo no momento, só que nós continuamos sendo a mesma criatura que há milhares de anos atrás estava chafurdando em caverna. Então, a gente não mudou muito enquanto criatura, a gente só tem brinquedos maiores. Então, isso que me motivou, e o Noir, por conta de uma paixão mesmo minha que eu tinha, que eu achava legal, por conta do jazz, e eu cheguei nessas coisas e vi uma relação entre os dois. E aí, joguei para o Cido a ideia, ele comprou, e estamos aqui hoje. Falei demais. Viu? Eu sou prolixo. Então, mas obrigada pela resposta e De nada. pela fala interessante também, que trouxe outros questionamentos também, né, que são pertinentes e que nos rondam, né. É isso, Cido, eu estou satisfeita. Maravilha, Fernanda, muito obrigado, viu? E o Pedro é interessante, né? Que foi exatamente como ele disse para você e para vocês aqui que estão assistindo. O relatório de qualificação dele era até maior do que essas 60 páginas, tinha umas 80, tudo certo? E aí eu falei assim, não, corta tudo, isso daqui não precisa. E aí é aquela coisa, né? Esse processo, né, interessante entre a graduação e o doutorado, que é o mestrado, né?
o que ele fez? Ele foi para o outro extremo, né? Ao invés da prolixidez, que como você viu, né? A resposta, ele praticamente falou ao mesmo tempo que você, ele foi para o outro extremo, né? A síntese absoluta. E funcionou, até que funcionou bem, né? Mas não precisava ser tão sintético assim, né? Então, aqui a faculdade, né? Assim, você colocou logo no começo da sua fala, só para explicar, né? O nosso programa de pós não impõe limites de páginas, né? Nosso programa de pós não tem essa normatização, né? De quantas páginas o trabalho tem que ter, se tem um número mínimo e tudo mais. Então, é possível trabalhos mais concisos, né? Trabalhos mais curtos, como o do Pedro, assim como também é possível aqueles trabalhos que extrapolam todos os limites do aceitável, tipo de 500, 600 páginas, que a gente ainda tem aqui casos desse tipo, principalmente no doutorado, de teses de doutorado gigantescas, certo? Então, em razão de não ter, né, essa normatização por parte do programa. Enfim, então, obrigado, Fernanda, pelas suas considerações. Eu gostei muito da conversa de vocês, foi super fluente, né? Foi muito legal, né? E muito obrigado. Bom, então eu passo agora a palavra ao Stefano. Mais uma vez agradeço, Stefano, por você ter aceitado participar de mais essa banca e pelas leituras que você vai trazer. E é isso. Então, fique à vontade. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Pedro e Cido. Eu fiquei muito feliz de ver seu trabalho. Estou mais feliz ainda de participar de mais uma banca, agora com a Fernanda, que estava lá na minha banca de defesa, né? E vamos lá, então. Ô Pedro, eu tenho uma série de comentários, coisas assim, estruturais mesmo. Se você quiser anotar, ou se não, depois eu te mando pelo WhatsApp o arquivo com as ocorrências. Aí você não, então me manda. Tá. Eu vou preferir, me manda sim. Isso aí são questões simples, não precisa necessariamente de respostas. E aí depois eu separei 3 pontos, aí sim, se você quiser conversar sobre isso, aí nós podemos conversar. Bom, no resumo, a Fernanda falou bem e tal, né, da áudios visuais e tal. O que eu senti falta aqui nas palavras-chave, se coloca neo-noir, cyberpunk, influência estética. Eu acho que faltou você colocar cinema ou audiovisual e o próprio Blade Runner. Já que você analisa Blade Runner, para quem olhar seu resumo, saber que você vai analisar especificamente Blade Runner. Então eu acho que faltou colocar. No seu próprio resumo, né, tem uma questão de concordância no plural dos verbos e depois de tempo verbal mesmo, né? Tem hora que você coloca surgem, tem hora que você coloca surgiu. Acontece, transportam. Aí vira, então tá um futuro, passado, presente. Depois você dá uma olhadinha nisso. Na página 11, deixa eu chegar lá. 11. Página 11. Você coloca em alguns pontos, você coloca assim, iremos falar, iremos fazer, iremos ver. Eu alteraria isso, colocaria, falaremos, veremos. Tem uma questão da citação que desconfigurou aqui no meu... Ah, tá. Na citação da página 12, começa assim, a gênese da ficção. Se você localizou aí. Só está faltando o ponto final. Que não tem nem... Na verdade, ele é antes do parênteses agora, né? Então, para você dar uma olhada nas referências de mais 3 linhas, os pontos finais, se eles estão lá. Na página 13. Deixa eu chegar lá. É que eu tirei o arquivo de um computador para o outro, ele desconfigurou as páginas. A batalha.
A batalha. Segue a batalha. Falando nisso, Pedro, eu vi um meme ontem Ah, que resume um pouco do que você fala no seu trabalho. Tem um rapaz e uma moça, né? Eles se encontram pela primeira vez. Aí ele pergunta assim: o que você faz da vida? E ela fala: eu sou modelo do Instagram. conheço. É, Tô soldado no Call of Duty. é isso. Não, eu sou piloto de Fórmula 1. Eu sou profissional, inclusive. Borrou a ficção e a realidade, né? Não, Por causa da completamente. tecnologia. Um que eu vi esses tempos atrás era que justamente essa questão de que o que era conveniente se tornou obrigatório, e era justamente colocando a Amazon, por exemplo, como uma das empresas que o que era antes conveniente, agora você não consegue escapar de jeito nenhum, enfim. É bem isso daí mesmo. Lá na página 13, você começa assim, ó, inclusive, aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, começa assim, essencialmente, encontrou aí? Encontrei, tá aqui. Tá assim, ó, o personagem Frankenstein faz Ah, sim, verdade. Então, só que você... Faltou um Q. Tá, eu imaginei que fosse isso. Uhum. Mais para baixo, no outro parágrafo, primeira, segunda, terceira, quarta linha, ainda que isso apareça no romance... Isso aí ficou meio confuso. Eu sugeria você colocar, ainda que isso apareça no romance, quando a expedição, aí faz um aposto, vírgula, para achar um caminho pelo Ártico, encontra o Frankenstein. Ficou, a sintaxe, né, ficou um pouco estranha aí. Uhum. Duas linhas para baixo, depois do século XIX, faltou o E, erro de digitação, né, simples. Uhum. Depois está lá, né, os limites que a tecnologia deve ter do que aquilo, eu colocaria ao invés. Certo. E mais para baixo, depois do parênteses, ficção científica, tem vírgula, ponto. Foi... São coisas simples, assim, que eu fui notando. Na página 14, isso acontece diversas vezes, Pedro. Você dá uma olhada depois do trabalho todo, tá? Tá Você bom. coloca lá, cavalaram, caixa alta, né? Uhum. Geralmente, se está em caixa alta, é entre parênteses. Se não está entre parênteses, você não precisa colocar em caixa alta. Tá. Então, é uma coisa que eu reparei aí ao longo do trabalho. Depois, no parágrafo de baixo da citação, está lá, depois disso, né? Uhum. Olha as datas, ó, 1932,84,49. Faltou a vírgula, faltou o parênteses. Não. É que é... É a obra 1984. Exato. É a obra 1984. Eu não sabia se eu tinha que colocar em itálico ou não. Eu achei que você tivesse esquecido dos parênteses. Não. Eu acho que sim, né? Por ser título, né? Então, é que eu não tinha certeza por conta da... Porque eu não sei se 1984 está em inglês ou português nesse caso, né? Então, mas ok, tem que ser itálico, é a obra. Deixa eu achar o que mais existe. Na página 15, lá na antepenúltima linha, fala assim, nesse filme também dá foco a um... Sim. Você quis dizer esse filme? Esse filme. Tá. Sim. Outra coisa, Pedro, depois eu te mando, tá? Você faz uma série de contrações que eu acho estranhas para um trabalho acadêmico. Numa conversa de boteco, eu acho natural. Mas assim, ó, num, pros, pras... Certo. Pra aquele... Depois eu te mando, tem tudo anotadinho aqui, tá? Tranquilo. Na página 16. 16. Começa assim o parágrafo. A distopia, aí depois tem lá embaixo. É a partir dos anos... Uhum. Eu mudaria isso aí, a sintaxe. Eu colocaria assim, partindo dos anos 50 em diante... Tá certo. Na 17, tem uma citação de mais de 3 linhas. E aí, me parece, eu não sei também, depois você confere em todas. Me parece que o tamanho da fonte está igual ao tamanho do texto.
Você tem razão. Eu tenho uma outra citação mais lá para frente que está exatamente igual. Depois eu reparei nisso, tá em tamanho 12. Essa daqui talvez esteja... parece mesmo, eu acho que é tamanho 12 mesmo que tá aqui. Mas depois você confere em todos, aí dá uma... Uhum. Na 17, lá no último parágrafo, ainda que esses artistas Certo. trouxessem, Trouxessem. porque depois você usa seriam, Sim. página 19. Trouxessem, depois seriam. Deixa eu ver. Aqui você está falando na página 19, lá no entretanto, os temas cantados. Uhum. Não seria por ambas as vertentes ou correntes? Ou... Então. Porque você cita 30 bandas, aí você coloca ambas as bandas. São duas, ou mais, né? Sei lá. Não, ó. É que no caso, ambas as bandas, eu tô remetendo ao Ramones e Sex Pistols. Especificamente. Isso. Tá. Essas bandas aí, no caso, são Ramones e Sex Pistols, porque eles se diferenciam. Daí tem os dois pontos, e aí eu coloco nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, que seria o Ramones. Entendi. E depois, mais pra frente, eu falo do... enquanto isso, os ingleses, que aí é o Sex Pistols. E daí a citação que eu coloquei em seguida. Entendi. Ô Pedro, eu retomaria essas duas bandas, porque lá em cima... Tá, com o nome. Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple... Tá. Só para situar o que você está falando especificamente. Ok. E se eu colocar, por exemplo, entretanto, os temas cantados por ambas as bandas punk, porque daí eu já faço a diferenciação do Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis, porque eles não são punk. Pode ser. Aí você Pode fica mais ser? específico. Tá. Na página 21, lá tem enquanto que Ramones adotava na primeira, segunda, terceira, quarta linha. A sociedade britânica se tornou mais conservadora que, por sua vez... Tá. Tá faltando uma... Isso. Aí, depois nas páginas 21 e 22, você coloca lá um status quo. Eu acho que tem que vir em latim, né? Em latim, em itálico. Tem que vir em itálico, eu tava na dúvida mesmo. Mas tudo bem. Mas aí depois você confere, vê com o cito certinho. Eu acho que tem que vir. Na página 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sétima linha, eu acho que tem uma erro de digitação. Aqui você colocou recém, eu acho que era refém. Sim. Sim. Na hora que eu flagrei isso daqui, eu olhei pro meu teclado, agora que eu tava relendo, eu olhei imediatamente pro meu teclado para ver quão distante estava o C do F. Tá do lado. Qual era o tamanho do erro que eu tinha feito? Deixa eu ver, na 28. Também a questão de ponto final. Desculpa. Aqui, ó, na 28, né? No último parágrafo. Outro ponto interessante é a forma labiríntica, praticamente mítica, que a cidade assume. É impossível estimar quantas pessoas estariam vivendo na cidade no momento, por seu tamanho absurdo, e por várias vezes em diversos cenários, a cidade claramente, aí é que ter crescido desordenadamente? Sim. Ok. Seria por aí mesmo. Na 29, o primeiro parágrafo, na terceira linha, né? Tralhas e lixo estão acumulados pelos cantos como só se tivessem sido chutados. Faltou um C. Beleza. Eu juro que tá acabando a parte chata, tá, Pedro? Tudo bem. São os errinhos. A página 30, no último parágrafo, se diz como o Cavallaro aponta, o trabalho de Gibson traz, um Z, né? Nossa senhora. Aí deixa eu ver o que mais Tem umas coisas que dói, sabe? 31. É normal. Não, mas dói mesmo assim, é normal doer, né?
Na página 31, lá na penúltima linha, em Certo. Cyberpunk 2077, por exemplo, uma das gangues que você encontra pelo jogo são bastante o quê? Explícitas. Ah, sim, explícitas. Foi Sim. que elas utilizam. É. Aí a imagem em seguida, sim. Aí na 33, vamos ver o que tem na 33. No segundo parágrafo está lá assim, ó. Uma prática comum entre esses ricos de centenas de anos é ter atividades sexuais enquanto, aí se são esses ricos, assassinam, espancam Isso. brutalmente os parceiros, é isso? Uhum, isso mesmo. 34. Na citação da nota 10 aqui, ó, Cyberpunk e Cybercultura nos convidam. Nos convidam, nos convidam. É E plural. aí tem uma questão, Pedro, que foi você que traduziu, mas Fui. eu acho que é uma questão de sintaxe. E você coloca assim, ó, tá lá no original played, né? Cadê? Aí tem lá o papel que nossos corpos, no contexto, não ficou faltando o papel que nossos corpos desempenham, ou o papel dos nossos corpos? Pode ser. Eu acho que Verdade. fica mais redondinho na hora que você traduziu, né? Uhum. Take place and the part played by our bodies. Sim. 38, vamos ver o que eu achei. 38. Ah, tá. Lá na citação, no finalzinho, né? Isso acontece 38, né? situações. Falta fechar as aspas, falta ponto final. Tem algumas ocorrências disso aí. Faltar o peraí. fim da nota. Stefano, me perdi. 38? Lá na nota de rodapé, no finalzinho. Na nota de rodapé mesmo. Eu tinha reparado isso. Isso daqui foi uma das batalhas que eu perdi contra o Word. Eu não sei como... É a nota 11, né? É a citação, o adjetivo no ar há muito tempo, que está lá na página. Ele 36, começa... E ela ficou... Eu não sei por que ela foi... É porque tem uma limitação de caractere máximo por nota de rodapé. Aí ele joga para outra página. E como que faz para resolver isso, Stefano? Ou não resolve? Pelo que eu sei, experiência minha, eles vão jogando para baixo. Só isso. Entendi. Tá certo. Não sei, talvez o Cido saiba, que ele sabe o Word mais avançado. Eu só sei o básico. Não tem como. No Word desse tipo de coisa não tem como, é assim mesmo. Então foi uma batalha que eu fiquei lutando em vão durante o tempo. Ok. Na página 43, na sua nota, na terceira linha de baixo para cima, né? Você traduz o tried como prospectou. Aí a minha pergunta é, por que você não usou o prosperou? Porque eu errei. Olha onde está o R e o T. Entendi. Eu ia falar, não está prospect, tá? Não, prospectou é uma palavra que existe, inclusive, eu não faço a menor ideia. Não, existe, é sobressair, ter mais relevância. Não, você está certo. Eu errei. É o R e o T, eu errei. Na página 45. 45. Faltou tirar as aspas da citação de mais de 3 linhas. Tem razão. Deixa eu ver o que mais. Está acabando aqui, viu? Depois, na 48, tem as notas 16 e 17. Na 16 faltou o ponto final, e na 17 sumiu um pedaço da citação. Aí eu fui procurar na página seguinte, também não sumiu. Não sei o que... Na verdade, a página 49 é um nada aí, né? Não, na 40 e... Não, eu sei, a 48, mas a 49 é um grande nada, não tem nada. Eu vi também, não sumiu. Não é para ter nada aqui, eu não sei o que aconteceu, para te falar a verdade, mas eu vou colocar de volta, evidente. Ó, nas páginas 51, finalzinho da 51, o último parágrafo. O parágrafo começa na 51 e termina na 52. Eu adorei o momento curso de linguística geral.
do Saussure. A única coisa que ficou faltando aí no momento do curso de linguística geral foi o significante. Tá. Porque você pula do signo para o significado, depois você pula do significado para o signo, e aí eu me pergunto, onde fica o significante aí no meio? Tá. Na 54 também, no parágrafo, na cena, 1, 2, 3, quarta, quinta linha. Juntou ali, ó. Ele era, é só separar. Ah, tá. Beleza. Perfeito. Deixa eu ver. Tá. Na 63 já é a conclusão lá, considerações finais. Uhum. Essa paragrafação foi também outra batalha perdida? Olha que eu tô vendo, com certeza. E aí, para finalizar a parte de comentários gerais, assim, né, de Aham. momento revisão, nas referências, Faltou o negrito, né? não tem uns acessos em que estão sublinhados, 28 de março, 23. Ah, tá. Eu não entendi Verdade. o porquê disso, se foi um erro, Foi se... erro. Tá, Era. Tanto que tá até clicável um desses aqui. O último tá até clicável. É porque transformou em link e eu devo ter esquecido de tirar. virou um hiperlink. Acabou se ficando como um hiperlink aqui. Então, assim, a parte chatíssima acabou. Agora, o Pedro, vou fazer uns comentários. Assim, eu não participei da sua qualificação. Uhum. Então, assim, se você achar que são relevantes e dá para incorporar alguma coisa, você incorpora. Ou se você for estudar isso aí, aprofundar por publicar um livro, um artigo, fazer isso no doutorado, você pode incorporar. Se você achar que não são relevantes ou não der tempo, aí tudo bem. Beleza. Na página 12, você fala assim, Shelley, quando escolhe a comparação de seu cientista com a figura de Prometeu, eu achei esse trechinho aqui, né, termina no tecnológico do ser humano, eu achei isso sensacional, porque você fala um pouco de mitologia e tal, eu achei sensacional para você comparar isso aí, fazer uma comparação de Zeus com Xangô, né? Tem o raio, a eletricidade, o fogo, Uhum. Prometeu, enfim, me veio à mente, assim, não sei se tem muito a ver com tecnologia, mas é isso. Na 56, deixa eu achar aqui, 56. Ah, você fala assim, e não só na 56, tem outros momentos, que você fala do niilismo e do iluminismo. Uhum. Eu acho assim, se você cita o niilismo, cita o iluminismo, mas você não explora, ou Não. mostra o que é, o que você quer dizer com isso, ou exemplificar, ou detalhar, né? Quando você fala de Nietzsche, eu fiquei imaginando que você ia trabalhar, você fala das questões morais, né, que fica meio perdido, o que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado. Eu fiquei imaginando que você ia colocar alguma coisinha da genealogia da moral dele, né, do embaralhamento do Noah e Sei. tal, junto com a morte de Deus, mas não vi isso. Uhum. Então, sei lá, uma sugestão para trabalhos futuros. Nossa, gente, peraí. Desculpa. O que aconteceu? Meu celular tá tocando por algum motivo. Ah, tudo bem. Peraí. Nossa. Gente, rapidinho. Meu tio me mandou o negócio pros gatos aqui, eu tenho que buscar ali na frente. Um momento, por favor. Rapidinho.
Tá mudo, Pedro. Tem que ligar o... Stefano, Oi? Stefano, me desculpa, é que teve um... A minha família tem um pet center aqui e eu tô sem areia para os gatos. E aí, hoje, mais cedo, eu virei pro meu tio e falei, tio, manda uma caixa de areia aí. E aí ele mandou agora. Eu falei para ele mandar no final da tarde, mas ele mandou agora. Então, enfim, foi isso. Perdão. Não tem problema. O último comentário que eu tenho para fazer, que são vários, na verdade, né? Uhum. É assim, são sugestões, porque você vai tocando vários temas e vários assuntos. E aí eu falei assim, ué, mas ele vai falar disso e não vai mostrar um percurso? Ou... Bom, enfim. Eu, particularmente, achei que você poderia ter mencionado, pelo menos, essas coisas, como uma forma de mostrar que você também sabe o percurso Eu sei que você sabe, mas o leitor... Às vezes você ajuda alguém também mostrando esse percurso, né? Então, por exemplo, você vai falar dos olhos, né, em um determinado momento. Uhum. Da memória, como diferenciar, né, um ciborgue de um... Um ciborgue não, um replicante, né? De um ser humano e tal. Aí você fala de olhos, tem um momento que você fala de memória. A minha pergunta é, por que você já não aproveitou para falar de Freud, do bloco mágico, do palimpsesto? E os olhos, memória, tem tudo a ver com o próprio Hoffman, né? O Homem da Areia e o Estranho Freudiano e tal. A outra coisa é quando você vai falar de robôs e tal, e ciborgues, tecnologia, que eu acho assim, você... Aí a escolha é sua, tá, Pedro? Mas eu acho que você passou por cima do primeiro autômato da literatura, né? Da ficção, que é a Olímpia, né? A boneca. A mitologia? Do Homem da Areia. O Homem da... é verdade, verdade, verdade. Sim. Só como um percurso, entendeu? Começa com um autômato, vai parar nas próteses loucas. Depois você vai falar da incerteza, né? Da moral e não sei o quê. Você vai falar das bandas da Inglaterra. Isso me lembrou um pouco do período vitoriano, né? Daquela moral dúbia. Aí também tem a ver com Nietzsche e tal. Agora, assim, pulando um pouco para a parte cinematográfica especificamente. Você fala da memória, das próteses e tal. Em nenhum momento você pensou em citar o Black Mirror, o Brain, como um ponto de comparação? Eu não gosto de Black Mirror. Entendi. Só por isso. Porque eu não assisti. Eu assisti, eu acho que uns 2 ou 3 episódios de Black Mirror, aí eu não fui atrás de citar. Eu cheguei a pensar que poderia ter uma relação com o trabalho e tudo mais, só que eu me resguardei a não mexer com ele justamente porque eu não conhecia, basicamente. Eu não passou ao meu lado, assim. Eu não gosto muito de Black Mirror. Entendi. Aí tem um momento que você vai falar da monstruosidade do ser humano e tal, não sei o quê. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Você não pensou em nenhum momento em fazer a mudança de corpo, monstruoso e tal? Você não pensou em nenhum momento em falar sobre Sauron, Voldemort? Pensar, olha, honestamente, não, porque eu não acho que cabia por conta do tema cyberpunk, entendeu? Eu fui meio direto para o ambiente tecnológico, né? E como o Senhor dos Anéis é o outro lado dessa história, né? O ambiente não tão tecnológico assim, ainda que tenha suas tecnologias, né, dentro do universo tolkiano, eu não achei pertinente, mas assim, tem um ponto que daria para explorar, mas que eu não coloquei que é no trabalho, porque ia ficar muito longo, tem um cenário de cyberpunk, que é um RPG, inclusive, que chama Shadowrun, é dos anos 80. E o Shadowrun, ele faz justamente essa questão de pegar as raças do elfo, anão, e essas coisas, e a magia também
da fantasia clássica e colocar num futuro distópico cyberpunk. Só que eu resolvi não colocar e não explorar o Shadowrun nesse trabalho por conta do tempo que eu ia levar para fazer a exploração do jeito que eu gostaria de fazer. Porque ia ficar muito extensa, mas é possível ir por essa linha, na minha opinião. Ir por esse cenário Shadowrun para fazer a leitura com essa parte mais tradicional da fantasia. Até porque, uma coisa que eu conversei com o Cido algumas vezes, eu acho o cyberpunk meio bastardo da ficção científica, se a gente for ver. O cyberpunk, ele não tá se preocupando em explicar os aspectos científicos da coisa. Ele não tá nem aí para isso. O foco dele temos essa tecnologia aqui, tanto que não é um hard sci-fi, você não pega nenhum universo cyberpunk e você tem como colocar ele como uma coisa de hard sci-fi que os caras colocam, né? Então, tem hora que eu vejo que o cyberpunk, ele flerta muito mais com o lado da fantasia do que com o lado propriamente da ficção científica. Então, por isso que eu acabei falando no vídeo que a parte do cyber é meio que a cobertura do bolo, né? Que é a última camada que entra, porque todo o restante já veio de outras situações. Então, se eu fosse para pegar alguma coisa do universo do Tolkien e tudo mais, essa questão do trocar de corpo e tudo mais, eu teria que ir pelas raças por meio desse Shadowrun, porque daí eu acredito que ficaria mais coeso. Eu acho que se eu colocasse só o Sauron aí, como não só o Sauron, claro que você não está falando especificamente só do Sauron, mas eu acho que poderia ficar um pouco solto. Ficar meio boiando ali num lugar do tipo, o que ele está fazendo aqui, já que ele não está na internet, sabe? Alguma coisa assim. Entendi. Aí você acabou de me falar que o Tolkien vai meio na contramão do cyberpunk, né? Não Tolkien vai na... não aí a minha vai na pergunta contramão. é, o que a gente faz com a terceira lei de Clarke? É uma coisa. Isso. Eu concordo com você, eu entendo o que você está falando, mas assim, foi uma conversa que eu tive com o Cido, uma das primeiras conversas que eu tive com ele, que eu virei para ele e falei: Cido, o que eu faço na hora que eu vou traçar a questão da ficção científica, né? O ponto inicial da ficção científica. E eu cito aí a questão o Cavalar, ele levanta isso no livro dele, que tem teóricos que dizem que a ficção científica não começou na Mary Shelley. Eles dizem que a ficção científica começou lá na Roma Antiga com o... Oh, meu Deus, qual que é o nome do... esqueci o nome do livro. Mas é um daqueles romances romanos mesmo. É um daqueles Asno de Ouro, essas coisas, para esses lados aí. E que começou lá atrás e que Mary Shelley, ela só é a versão, só entre aspas, né? Mas ela é a versão moderna do que seria uma ficção científica. E foi um questionamento que eu trouxe para o Cido uma vez, e a gente chegou à conclusão que seria melhor assumir o caminho mais tradicional, que Mary Shelley começou isso daí, porque por conta principalmente do contexto do pensamento científico da coisa. Por isso que eu peguei e fiz no começo do texto aquela questão com a eletricidade. E a ficção científica, ela começa quando a gente doma a eletricidade. Até o século XVII, até o final do século XVIII, agora eu não lembro exatamente a eletricidade. A eletricidade era uma coisa mais... Nossa, tem umas enguias ali, cai do céu de vez em quando e, pelo amor de Deus, vamos ficar longe disso. Depois que o Benjamin Franklin empinou aquela pipa lá, que a gente começou a ter um pouco de mais controle sobre a eletricidade. Então, eu entendo o que você está falando. A terceira lei de Clarke é muito pertinente para o cyberpunk. Porque, realmente, se a gente pega... qualquer um de nós aqui resolvemos voltar no tempo para 1998, que seja, 98, e leva
smartphone para eles lá e mostra para eles, vai ter gente que vai querer levantar as leis de caça às bruxas de novo e colocar a gente tudo na fogueira. Porque realmente é muito maluco. Aliás, se a gente parar para pensar que o touchscreen ele funciona a partir da eletricidade que a gente produz nos nossos dedos, já é uma coisa assim que você fica... E é completamente a terceira lei de Clarke. Mas foi uma decisão consciente de eu não entrar numa discussão que ia ficar gigantesca. Mas foi uma coisa que eu me debati uma hora. E é uma coisa que a gente conversou, foi por conta disso. E quando eu falo oposto no sentido de que não como se fosse contrário, não contrário, mas do outro lado. Enquanto que no Cyberpunk você tem esse ambiente citadino, esse ambiente tecnológico, a extinção praticamente da natureza, ou então uma natureza completamente degradada, e agora parece que eu estou falando de Mordor, né? Então, assim, eu entendo o que você está dizendo, eu vejo essa possibilidade de leitura e vejo essa possibilidade de escrita também, só que eu resolvi eu tive que tomar uma decisão para manter minha sanidade, no final das contas. Porque senão eu ia eu ia começar a me debater com uma coisa que não cabia para o trabalho, porque no final das contas eu ia lidar com o Noah ainda, e foi uma das coisas que eu tive que tirar, porque quando eu comecei a falar do Noah, no meu texto da qualificação, era uma introdução ao que eu queria falar sobre o Noah. E o Cido falou, Pedro, corta tudo isso, vai direto pro Cyberpunk, e aí faz a análise que você tem que fazer em cima do Cyberpunk e tal. Então é por isso, eu entendo, concordo, porque eu também tenho essas dúvidas, mas foi uma decisão por sanidade mesmo, para manter o tempo e manter a possibilidade do trabalho. Ô Pedro, você falou que não gosta do Black Mirror. Não sou um grande fã, não. Aí eu acho que é porque eu não gostei muito eu não gostei... eu tenho um problema com fanbase. Eu acho que eu peguei birra do Black Mirror na hora que eles começou, porque todo mundo começou, nossa, isso é muito Black Mirror. Era a única coisa que eu via por aí. Então eu peguei um pouco de birra e eu acho que foi por isso que eu não gostei na época. Eu preciso dar uma olhada. Mas assim, marxismo, cristianismo... O problema não é Jesus, é o fã-clube, né? Você tem algum problema com o Asimov também? De ter mencionado? Não tenho problema com o Asimov, não tenho. Do Asimov eu gosto. Eu acho que ficou faltando colocar ele ali para... Em que parte você acha? Para mencionar o robô, tal... você acha? Tipo o HAL e essas coisas? Tá, entendi. Só para mencionar mesmo, porque ele é o mais conhecido. Mas ele não entra na questão cyberpunk ainda, né? Ele antecede isso. Ele, ainda que ele lide com a questão do robô e tudo mais, ainda falta um bocado de coisa para ele ser propriamente ele tá mais para o lado do hard sci-fi do que pro cyberpunk, o Asimov. Inclusive é por isso que ele é bastante reverenciado, né, pela galera. Mas eu entendo o que você está falando, para fazer um percurso histórico, né? Mas ainda assim ele traz um robô que toma decisões. Sim, sim. É um embrião da coisa. Você não se sentiu tentado em nenhum momento em descrever a distopia ou fazer um manejo teórico da distopia especificamente? Sim, tentado sim. Entendi. Com o tempo, não necessariamente. Agora, só para fechar aqui, Pedro, eu separei algumas coisas que, no meu modo de ver, são claras, assim, não sei se você gosta, se você não gosta, por que você escolheu ou não escolheu. Quando você vai falar da ambientação, do cyberpunk e tal, do noir, você não pensou em nenhum momento em falar de Metrópolis como referência? Então,
Sim, foi uma coisa que o Cido me falou e tal, só que por que que eu decidi não colocar o Metrópolis? Eu estava com pouco tempo na hora que eu estava mexendo com isso, porque eu comecei a fazer, foi uma das partes que eu tirei. Eu comecei a fazer, só que eu não cheguei a concluir o que eu queria fazer. Então tava troncho, entendeu? Entendi. Tava troncho. E aí na hora que eu fui amarrar, comecei a amarrar as coisas, os pontos que eu queria amarrar, eu não estava conseguindo amarrar do jeito que eu gostaria. Mas sim, você tem razão. Metrópolis é um ponto muito importante. Inclusive porque o diretor dele é o diretor dele, que é aquele alemão lá, esqueci o nome dele. Fritz Lang. Isso, Fritz Lang, obrigado, Luiz. Ele vai dirigir vários filmes no ar depois. Então a cinematografia que é utilizada no Metrópolis acaba influenciando bastante o cinema noir, justamente por conta do expressionismo alemão. Ele é um dos principais nomes que traz isso daí. Mas eu comecei a fazer uma discussão sobre Metrópolis, só que eu achei que ela não estava ficando decente e eu resolvi tirar por conta disso. Porque não gostei do que eu fiz. Mas sim, você tem toda a razão, inclusive tem meme por aí pra caramba que compara cenas do Metrópolis com Blade Runner mesmo, propriamente dito. Eu acho que uma menção de 3 linhas você já consegue Ah, beleza. situar o leitor. A outra coisa, aproveitando o Clark lá que a gente estava falando, né? Você podia fazer um artigo que chama assim, ó, entre o peiote e o WD-40, né? Para falar da especiaria de Duna também, que você está falando lá o tempo todo da guerra, da fragilidade, da necessidade do aditivo para se manter são, né, vivente. Eu estou escrevendo isso daqui porque eu vou usar. Porque sai do peiote, do ritual religioso, que é indistinguível de magia, né, Sim. para chegar no WD-40, que é a especiaria que usa, né, para continuar funcional. E aí, mais 2 sugestões. Quando você vai falar de tecnologia, você também não pensou em 2001, Odisseia no Espaço? Eu não resolvi colocar, por conta do recorte Cyberpunk. Tá. Porque Nem como o 2001... uma menção simples, assim. Pode ser colocado, eu acho, mas é só uma menção rápida, mas foi por isso. Eu literalmente, quando eu cheguei a essa conclusão que o Cyberpunk ele é um bastardinho da ficção científica, por assim dizer, e que ele não é considerado um hard sci-fi, eu, na minha cabeça, excluí os que são os hard sci-fi, os principais autores hard sci-fi, justamente para não misturar com o que eu queria fazer no Cyberpunk. Mas foi por isso. Entendi. Agora, a última coisa, o Cido vai dar na minha cara, mas tudo bem. Quando você vai falar lá da guerra, das sequelas, o Vietnã, 1945, bomba atômica e tal, das mulheres assumindo os trabalhos e aquela realidade maçante, né, do êxodo rural e tal. Você não pensou em também, sei lá, só para ilustrar, não pensou em tempos modernos? Do Chaplin? Ou qualquer outra referência que tragam, assim, que exemplifique essa questão? Não pensei, mas não pensei mesmo, não passou pela minha cabeça o Tempos Modernos do Chaplin. Não passou mesmo, em momento algum. Porque a Revolução Industrial é uma questão importante para o seu trabalho, é uma questão importante para o Cyberpunk, e isso está retratado no cinema. Então, eu acho que como você está trabalhando com audiovisual, você poderia mencionar uma ou 2 coisas, não necessariamente tempos modernos. Né? Mas alguma coisa nessa linha. Esse massacre do ser humano, um humano tornado máquina para produzir mais máquinas para matar humanos. Sim. Então, eu acho isso... Bom, essa é a última sugestão, se você quiser achar interessante, né? Mas, no mais, Pedro, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E parabéns ao Cido por ter orientado. Obrigado. Muito obrigado, gente. Stefano, muito obrigado. Satisfeito? Sim.
Então, interessante, as coisas que você trouxe são sugestões aí muito interessantes e questões que eu acho muito pertinentes, que acho que, né, ficam como sugestões para o Pedro pensar para um doutorado, porque realmente essas questões que você trouxe são questões que são muito pertinentes e muito relevantes à Coça, né? pesquisa dele, né? Coça. Dá aquela coceira. Exatamente, né? Porque são coisas muito relevantes, especialmente essa questão do Senhor dos Anéis, numa leitura cyberpunk, isso é polêmico, e seria uma polêmica muito interessante de se enfrentar, né? A gente tem uma proto-ficção científica, eu sei que foi por isso que você jogou essa brincadeira, né? Nós temos uma proto-ficção científica de fato no Senhor dos Anéis, que é o que Saruman faz com Orthanc, né? Que ali realmente é uma proto-ficção científica. E o Tolkien, né, nas cartas dele, é muito crítico em relação a tecnologias, à modernidade e tudo mais. Então, ali é sempre numa perspectiva crítica. Mas pensar o universo de Tolkien, especialmente Senhor dos Anéis, numa perspectiva talvez cyberpunk ou mesmo um proto-cyberpunk, é algo instigante. É algo que realmente é assunto que é um assunto digno de um doutorado, com certeza. Certo? E diversas outras coisas, né? Enfim. Então, olha, muito obrigado, Stefano, mais uma vez. E, bom, então, finalizada a arguição, então eu vou pedir para o Pedro, para o Luiz Guilherme, se retirarem, então, da sala virtual, tá? A banca vai deliberar, e Pedro aguarda no WhatsApp que eu mando mensagem para você voltar. Luiz Guilherme, eu mando mensagem no grupo dos orientandos para... Não, mando mensagem para você mesmo. No WhatsApp também, para você voltar, tá bom? E é isso, até já já.